Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a resistência dos condutores, dos fios, seja ele de cobre, seja ele de qualquer material. A gente vai ver como que nós fazemos para encontrar o valor da resistência desses materiais e o que interfere na resistência desses condutores. Mas antes eu gostaria de fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o tripé, que sustenta a eletricidade, falamos sobre tensão elétrica, falamos sobre corrente elétrica e na aula passada nós falamos sobre a resistência elétrica. Então vamos fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada e também fazer a correção do exercício que nós estudamos para validação da sua presença. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, então começando a nossa revisão. Na aula passada nós falamos sobre resistência elétrica, então vamos ao nosso tema, a resistência elétrica, que está relacionado também ao material, que está relacionado ao átomo. Então nós vimos na aula passada que dos tipos de material que nós temos, voltando um pouquinho aos materiais que nós estudamos, nós temos os condutores e nós temos os isolantes. Então os condutores, eles são os materiais que são compostos por elétrons livres, na última camada, que tem uma facilidade de mobilidade desse elétron livre dentro do próprio átomo. Ele tem uma facilidade para se desprender da última camada e aí se tornar elétron de um fluxo ordenado, que seria a corrente elétrica. Dentre os condutores nós temos o cobre, nós temos o ferro, nós temos os metais em geral, e aí os materiais condutores eles conduzem a corrente elétrica, eles permitem que se tenha a corrente elétrica. Então essa é a característica dos condutores. Agora, dentre isso, nós temos o isolante, que é um material que tem pouco ou nenhum elétron livre. E aí isso, como por exemplo plástico, borracha, madeira, isso vai provocar então que vai causar o efeito que esses materiais eles não vão conduzir a corrente elétrica. Então esses são os isolantes. E aí, pessoal, nós temos os bons e os maus condutores. Então a gente sabe que temos bons e maus condutores e também existem materiais que conduzem corrente elétrica melhor do que outros. Isso significa que eles são melhores condutores que outros. Então se a gente analisar, os bons condutores eles conduzem mais corrente elétrica que os maus condutores. Então a madeira, por exemplo, ela não é uma boa condutora, inclusive a madeira ela é um isolante, não é uma boa condutora de corrente elétrica, ela é um isolante, enquanto que o cobre e o ferro são bons condutores. Mas se a gente comparar o cobre com o ferro, e será que existe diferença entre a forma com que o ferro e a forma com que o cobre, existe diferença da maneira com que eles conduzem corrente elétrica? Será que eles conduzem corrente elétrica com a mesma intensidade? Então, você tem lá o ferro, eu vou aplicar uma determinada tensão. Se eu aplicar essa tensão no ferro e aplicar a mesma tensão no cobre, será que eu vou ter como resultado a mesma intensidade de corrente elétrica? Então a resposta para essa questão é não. Por quê? Porque o cobre ele é melhor condutor que o ferro. Agora o que define, por que razão que isso acontece? Isso vai acontecer, se você tem lá um circuitinho fechado com o cobre e também com o ferro, a gente vai perceber que no caso do cobre você vai ter mais elétrons à sua disposição, consequentemente, por uma característica do material. Então isso acontece devido a cada material ter as suas próprias características. E dessas características, a característica principal que vai definir se um material conduz mais
ou conduz menos corrente elétrica é a característica da resistência elétrica. Então a resistência elétrica ela vai ser uma propriedade dos materiais, né, que vai relacionar o quanto que eles se opõem à passagem da corrente elétrica. Então esse parâmetro relaciona o quanto que o material, devido às suas características, devido aos seus átomos, devido aos seus elétrons, a forma com que esses elétrons estão distribuídos na última camada, né, o quanto que ele vai se opor, né, à passagem da corrente elétrica. Então, dessa forma, nós sabemos que a corrente elétrica ela é o movimento ordenado dos elétrons. Então, a resistência elétrica ela vai medir o quanto que os elétrons têm de facilidade de se movimentar em um determinado condutor. Então, você pode ter lá um condutor com pouca carga se movimentando, você vai ter pouca corrente. Você pode ter um condutor com muita carga se movimentando, você vai ter muita corrente. Agora, se você vai ter pouca carga ou muita carga, depende desse material, né? E esse material, então, com pouca carga, ele é um material com uma resistência maior. Com muita carga, ele é um material com uma resistência menor. Então, é inversamente proporcional, né? Então, nós vemos que quanto maior a resistência elétrica, menor vai ser a nossa corrente. Porque se a resistência é a oposição à passagem de corrente elétrica, se a resistência é muito alta, a corrente vai ser baixa, né? Se a resistência é baixa, aí então a corrente elétrica vai ser mais alta. Então, a gente vai conseguir fazer essa relação da resistência com a corrente. Então, a resistência dos materiais à passagem da corrente elétrica ela vai ter origem na sua estrutura atômica, ou seja, no seu átomo, né? Então, para que a aplicação de uma tensão a um material origine uma corrente elétrica, é necessário que a estrutura desse material permita a existência de elétrons livres para movimentação. E não só elétrons livres, como nós temos falado, né? Esses elétrons eles também têm que ter como característica uma alta mobilidade, né? Então, quando os átomos de um material liberam elétrons livres, né, com facilidade, então aí a corrente elétrica ela vai fluir com mais facilidade através dele, né? Então, dessa forma, né, se esses átomos eles liberam elétrons livres com facilidade, a corrente elétrica flui facilmente através dele. E aí qual é a consequência disso? A resistência elétrica, então, desse material ela é pequena. Agora, quando os átomos, né, não liberam elétrons livres entre si com facilidade, a corrente elétrica flui com dificuldade. Então, nesse caso, a resistência elétrica desse material é grande. Então, eu não vou ter corrente elétrica com facilidade, né? Então, a resistência elétrica ela se opõe à passagem da corrente elétrica. E aí, pessoal, nós temos que a resistência elétrica de um material ela depende da facilidade ou da dificuldade com que esse material libera a carga para a circulação. Então, o material condutor ele libera muitos elétrons livres na última camada, tá? Já o material isolante ele não libera elétrons livres na última camada. Então isso é característica de resistência elétrica. É a resistência elétrica que vai definir se esse material libera mais elétrons livres na última camada ou simplesmente se ele não libera, ou se ele libera, mas esses elétrons não têm muita mobilidade. Então isso tudo vai ser característica da própria resistência elétrica. Então, pessoal, é tudo conceito relacionado à camada. Então, quanto mais longe esse elétron está do núcleo, mais facilmente ele pode se desprender, né? Ele se desprendendo, ele acaba se tornando ali um elétron solto nesse condutor. Isso só vai acontecer mediante uma diferença de potencial, né? Mediante uma tensão elétrica. Por isso que a corrente depende, né, da tensão elétrica. Sem tensão nós não temos corrente elétrica. Ela é a força com que faz com que esse átomo, com que esse elétron ele se desprenda da última camada do átomo, da eletrosfera do átomo, né? Então esse material ele vai depender dessa facilidade que esse elétron vai ter de se desprender da última camada de valência do átomo ou não, tá? Então, pessoal, falando da medida de resistência, né? A unidade de medida de resistência é ohms, né? Nós vimos na aula passada, é ohms. A gente representa pela letra grega ômega, né?
E aí isso em homenagem ao George Simon Ohm, né, que foi um físico e um matemático alemão que participou de muitos estudos relacionados à eletricidade. Então, para homenageá-lo, né, deram o seu sobrenome à unidade de resistência. Então, como que fica, né? O símbolo, para a gente representar a resistência, a gente usa pela letra R, a unidade é Ohm, né? OHM, e essa aqui é a letra grega ômega, né? A última letra do alfabeto grego, que vai representar então a unidade Ohm, tá? E aí a gente vai ter as variações, né? Eu posso ter os submúltiplos, né? Miliohm, né? 10 a menos 3. Eu posso ter os múltiplos, né? Quiloohms, que é 10 a terceira, megaohms, que é 10 a sexta. O mais comum é você ter os resultados em ohms, em quilo ou megaohms. Mais do que isso, e também submúltiplos, é um pouco mais difícil de acontecer, tá? Mas pode ocorrer, dependendo do tipo de material que você está analisando. Vamos ver alguns exemplos, né, que a gente pode dar em termos dessa unidade. Por exemplo, eu posso dizer que um determinado resistor 1 ou resistência 1 é de 30 ohms, né, ou, por exemplo, de 10 quiloohms. Né, esse R2 aqui é igual a 10 quiloohms. Esse 10 quiloohms é 10.000 ohms, né, ou 10 vezes 10 a terceira ohms, mas a gente fala 10 quilo. Né, aí a gente vai começar a encaixar os múltiplos e os submúltiplos que nós estudamos nas aulas anteriores. E o R3, né, por exemplo, falar que ele é igual a 70 mega-ohms. Então você não vai falar que ele é de 70 milhões de ohms, você vai falar que 70 mega-ohms, sempre usando o prefixo, né, sempre usando os múltiplos e os submúltiplos. É possível se opor à corrente elétrica utilizando um componente eletrônico. Esse componente eletrônico é o resistor. Tá? Então, os resistores, eles são os componentes eletrônicos que são responsáveis por reduzir a intensidade da corrente elétrica em um circuito. Então você tem a simbologia dos resistores, né? A gente tem essas duas opções. Nós vamos usar muito ao longo do curso esse símbolo, né? E aí a forma com que a gente encontra ele, né, são as mais diversas aí que a gente pode encontrar nas lojas de eletrônica aí, onde a gente tem venda de componente eletrônico. Ele vai ter as faixinhas, né, como nós vimos. Você estudou ou irá estudar a interpretação dessas faixas, que vai dizer qual é o valor desse componente, né? Então você vai estudar isso ou estudou na matéria de análise de circuitos. E também, pessoal, por exemplo, né, pegando aqui um circuitinho, né, aqui com uma fonte, né, um valor de 20 volts, aqui um resistor de 100 ohms, isso aqui é um circuito, talvez o nosso primeiro circuito aí que nós estejamos analisando. O que eu quero comparar com você é esse circuito 1 com esse circuito 2, onde eu tenho também uma fonte de 20 volts, mas olha só, no circuito 1 a minha resistência é de 100 ohms, no circuito 2 ela é de 200 ohms. Então nesse caso aqui, né, a gente sabe que quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica, né, porque eu estou resistindo mais à passagem da corrente elétrica. Então no circuito 1 eu tenho aqui a metade da resistência do circuito 2, mas eu vou ter o dobro da corrente do que no circuito 2. Né? Porque eu vou me opor menos, né? Eu tenho metade da oposição à passagem da corrente. Eu tenho metade da resistência. Então eu vou resistir menos no circuito 1. Então eu vou ter o dobro da corrente. Porque se eu resisto a metade, então eu vou ter o dobro de corrente. Então só para a gente começar a comparar, né? Porque depois a gente vai pegar esses conceitos e a gente vai abordar muito isso através de algumas leis, né, que existem na eletricidade. E a gente vai fazer alguns cálculos, e a parte matemática ela vai evidenciar muito essa relação inversa que existe entre a resistência e a corrente. Mas é importante que a gente tenha isso em mente já antes da gente falar de matemática, né, para que a gente possa fixar bem esses conceitos para depois a gente só acabar aprimorando utilizando a matemática. Então, só repetindo aqui, eu tenho no circuito 1 metade da resistência do que no circuito 2, então eu vou ter o dobro da corrente no circuito 1 do que no circuito 2. Tá? E aí a gente viu que para medir resistência nós usamos o ohmímetro, né? Ele tem que ser em paralelo com o resistor, então você coloca um em cada lado do resistor. E o resistor ele tem que estar fora do circuito elétrico, porque senão você vai estar medindo a resistência equivalente e não o valor do resistor. Então é importante que ele esteja fora do circuito, ou a não ser que você queira medir a resistência equivalente. Tá? Nós fizemos algumas comparações na aula passada, né, de corrente elétrica, tensão e resistência. Agora que a gente já conhece os três,
Então, a corrente elétrica, a gente representa a corrente elétrica através da letra I, né, de intensidade de corrente elétrica, porque a gente mede, na verdade, a gente quer saber qual é a intensidade, né, a quantidade dessa corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica é ampere e a gente representa pela letra A. A tensão, né, elétrica, a gente representa ela pela letra V, né, e aí a unidade é volts e a gente representa volts pela letra V também. E resistência elétrica a gente representa pela letra R, né, a unidade de resistência elétrica é ohms e a gente representa pela letra grega ômega, tá? Então é um comparativo que a gente tem de corrente elétrica, tensão e resistência. Nós vimos também na aula passada um desenho, né, uma imagem comparativa, né, entre tensão, corrente e resistência, tá? Essa comparação aqui. Então você tem o volts, né, o bonequinho do volts empurrando o bonequinho do ampere, ou seja, o bonequinho da tensão empurrando o bonequinho da corrente. E o bonequinho da resistência, né, tentando impedir com que esse ampere passe, né, com que esse bonequinho da corrente passe. Então isso mostra para a gente que a tensão ela é o elemento que impulsiona, né, o movimento dos elétrons, né, é a força que vai movimentar os elétrons, enquanto que a resistência ela vai se opor à passagem desses elétrons, né, ela vai se opor à passagem da corrente elétrica. A gente fez uma outra comparação também na aula passada, de uma caixa d'água, né, onde a gente tinha a caixa d'água, o cano e o registro. E aí a gente queria relacionar quem era quem, né, quem era a tensão, quem era a corrente e quem era a resistência. Então nós vimos que a altura, né, o nível dessa caixa d'água era a nossa tensão. Então quanto maior essa caixa d'água, maior vai ser a pressão, né, e maior vai ser a velocidade com que essa água vai sair. A velocidade com que essa água sai, né, a pressão com que essa água sai, a quantidade, o fluxo dessa água é a nossa corrente, né? E a resistência é o registro, né, que vai fazer com que passe mais água ou menos água, né, através da quantidade de voltas que você dá nesse registro, liberando mais ou menos o êmbolo para passar toda a quantidade possível de água ou não, né, ou de repente até não passar água nenhuma. Se não passa água nenhuma, seria um isolante, né, isolou a passagem de água, isolou a passagem de corrente elétrica. Então o movimento, né, da água seria a nossa corrente elétrica, a altura do nível, a diferença de nível, né? Se eu coloco mais baixo que essa caixa d'água, eu vou ter menos corrente, né? Vou ter menos pressão nessa água. Então a altura, né, da caixa d'água seria a nossa tensão e aí a resistência seria o nosso registro, certo? E aí dessa forma então a gente fez um comparativo, né, entre a tensão, a corrente e a resistência. Então uma vez que a gente já estudou a resistência, já começamos a associar a tensão e a corrente. E eu gostaria então agora de fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Era esse exercício aqui. Nós tínhamos 4 itens, né? Vou colocar aqui os 4 itens para a gente analisar. Qual era verdadeiro ou falso e depois assinalar a alternativa correta. Então o primeiro item fala o seguinte, que os resistores são componentes eletrônicos responsáveis por aumentar a intensidade da corrente elétrica em um circuito. Isso é falso, pessoal. Por quê? Porque ele não aumenta, né? E se aumentar está errado. Por quê? Os resistores são componentes eletrônicos responsáveis por diminuir a intensidade da corrente elétrica em um circuito. No 2, a resistência elétrica R é uma propriedade dos materiais que relaciona o quanto eles se opõem à passagem de corrente elétrica. Isso é verdadeiro, né? Realmente essa é a definição de resistência elétrica. 3. Quando os átomos de um material liberam elétrons livres entre si com facilidade, então tem aqui facilidade, a corrente elétrica flui facilmente através dele. Isso é verdadeiro também. Então, quanto maior a facilidade de se liberar os elétrons livres, maior a facilidade dessa corrente fluir. Depois nós temos aqui o 4. Então, a unidade de medida da resistência elétrica é ohm, representado pela letra grega ômega. Acabamos de ver que realmente isso é verdade. Então, pessoal, você deveria selecionar a alternativa que dissesse o seguinte, que as afirmações 2, 3 e 4 estão corretas e a afirmação 1 está errada. Então, tá aí, essa é a correção do exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Então, fizemos a correção, fizemos a revisão do que nós estudamos na aula passada e nós vamos agora ao tema da nossa aula de hoje.
Muito bem, então tá aí o tema da nossa aula de hoje. Falaremos sobre a resistência dos condutores, né? Como que a gente vai tratar aí a resistência dos condutores. Então, pessoal, o tema, né, relacionado à resistência dos condutores está diretamente ligado ao que nós vimos ontem, né? Nós vimos a resistência elétrica, então a resistência dos condutores está relacionado, né, a como que a gente lida, né, com a oposição à passagem da corrente elétrica dos condutores, dos cabos, dos fios, né, e aí dos materiais de maneira geral, né? Então, essa resistência dos condutores também é conhecida como segunda lei de Ohm. Então a gente começa, né, falando da lei de Ohm, a gente começa pela segunda lei. Então a gente viu que o Ohm, o George Ohm, foi um físico matemático, né, que cedeu o seu nome aí para a unidade de resistência elétrica, e a partir, né, de postulados desenvolvidos, também, né, ele cedeu o seu nome aí para duas leis, né, da eletricidade. Uma delas é a segunda lei de Ohm, onde a gente vai tratar justamente da resistência dos condutores. Então, a segunda lei de Ohm, né, a dizer sobre resistência dos condutores, tem o objetivo, né, de definir a resistência elétrica, que é a mesma coisa que a gente estava falando ontem, definir a resistência elétrica de um condutor, né, baseado nas suas características. Então todo condutor vai ter característica, né? Todo fio, todo cabo, né, ele vai ter uma característica. Então nós sabemos que todo material, né, apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. Pode ser mais ou pode ser menos. Inclusive os materiais condutores, né? E os materiais condutores nós sabemos que eles têm a finalidade de conduzir corrente elétrica. Então, dessa forma, assim como os condutores eles apresentam uma pequena resistência, né? Mas essa resistência ela deve ser considerada, tá? E a gente vai ver então a que se refere então. Então a resistência elétrica de um condutor, quando a gente fala condutor, é importante você pensar de repente num pedaço de fio, né, num lance de fio, né, de repente um cabo, né, tá mais relacionado a esse tipo de material. Mas condutor em si pode ser pequeno ou pode ser grande, assim, o tamanho não importa, né? Tanto pequeno quanto grande, nós conseguimos calcular a resistência dele. E essa resistência, ela vai depender fundamentalmente de três fatores. Olha, são três fatores que fundamentalmente a gente vai relacionar com a resistência elétrica de um condutor. Então, o primeiro fator é o material, né? Então, vai depender do material que o condutor é feito. Então, se ele é feito de cobre, se ele é feito de ferro, se ele é feito de alumínio, se ele é feito do que ele é feito, né? Então, esse material ele vai interferir na resistência desse condutor. Depois, o comprimento do condutor, o tamanho desse condutor. Por isso que eu falei que tanto faz, tá? A gente consegue saber, seja um condutor com um tamanho de 2 centímetros, né? Uma pastilha, né, de silício, por exemplo, ou de repente um lance de cabo que vai interligar aí, fazer uma ligação elétrica de 2 km de distância. Então a gente consegue saber para os dois casos. E também vai depender da área, né, da seção transversal, que comumente, né, na eletricidade a gente chama de bitola, né? Então é a área que esse condutor tem. Então não só o comprimento dele, mas também a bitola, né, desse fio, por exemplo, tá? Então esses três itens aqui são importantes, né? Material, o comprimento e a área, né, a bitola desse material. Vamos começar falando do comprimento do condutor, né? A gente representa pela letra L e é fácil, né, pessoal? Porque o comprimento é o tamanho, Então eu quero ligar um ponto a outro, qual a distância? Então é o tamanho, esse meu L aqui. Então é o tamanho, né, dado em metros, né? A unidade de comprimento é metros.
pelo sistema internacional, então sem muito problema. O que a gente já vai imaginando é o seguinte: imagina que eu tenho lá um fio de cobre, né, de 3 metros. E eu tenho aqui um fio de cobre com o dobro do tamanho. Né? Então, se aqui eu tenho 2 ohms, né, com um tamanho maior, né, eu vou ter uma resistência maior do que 2 ohms. A gente vai depois calcular, mas porque depende de outros fatores também. Mas se eu dobro o meu tamanho, né, do meu comprimento, vai aumentar a minha resistência. Então, quanto maior o condutor, né, maior a resistência à passagem da corrente elétrica. Então, o tamanho do condutor ele faz com que aumente a resistência à passagem da corrente elétrica. Então, maior resistência, menor a própria corrente elétrica. Né? Quando aumenta a resistência, diminui a corrente elétrica. Então, simples, tá, pessoal? O tamanho do condutor interfere, né? O comprimento do condutor. E o comprimento, se é um fio, é o comprimento desse fio. Depois, o que vai interferir é o material do condutor. Né? Então, cada material, como nós vimos na aula de resistência, cada material possui uma característica diferente do outro. Então, essa característica ela vai interferir na resistência, tá? Mas ela é chamada de resistividade. Tá? E o que é resistividade? Resistividade é a resistência elétrica específica de um certo condutor. Então, se a gente pegar lá um condutor com 1 metro de comprimento, 1 milímetro quadrado de área de seção transversal, a uma temperatura de 20 graus Celsius, né, e a gente analisar, né, o quanto que é a resistência desse condutor, nós vamos chegar na resistividade. Tá? Então, a resistividade elétrica ela é dado em ômega vezes milímetro ao quadrado dividido por metro. Algumas literaturas colocam em ômega vezes metro, tá? Mas é sempre o ômega multiplicado aí por uma grandeza. Tá? Porque aqui, como é ao quadrado, né? Então eu corto esse quadrado com esse m e fica ômega vezes metro. Mas aqui, pessoal, o importante é a gente chamar a gente relacionar a resistividade, né? É saber que ela é representada também por uma letra grega. Né? O pessoal gostava aí de atribuir letras gregas aí a unidades de resistência, né? E coisas relacionadas à resistência. Então, nesse caso, vai ser usada a letra grega Rho. Tá? Parece um P, mas é um P com um O aqui com uma das perninhas dele, puxando uma das perninhas. Então a gente lê como Rho. Tá? Essa unidade, né, de resistividade, a gente obtém ela através de uma tabela. Então aqui, ó, fica fácil, porque eu tenho a tabela de resistividade. Então eu sei que o alumínio, aqui a unidade está em ohms vezes milímetro ao quadrado por metro, né, e considerando isso a 20 graus Celsius, porque nós vamos ver a temperatura, ela vai interferir na resistividade do material. Embora a gente não vá levar em consideração no aspecto de curso técnico. Tá? A gente aborda isso mais na questão da engenharia. Então, por enquanto, a gente considera tudo a temperatura 20 graus Celsius, que seria considerado temperatura ambiente. Então, nesse caso, o alumínio ele tem uma resistividade de 0,0278. Né? O cobre, 0,0173. O estanho, 0,1195. O ferro, 0,1221. Então, essa aqui é a resistividade dos principais materiais. Olha, a prata, 0,30. Então, a gente a partir daí consegue ver, né, quem consegue conduzir mais, quem consegue conduzir menos. Então, quanto maior a resistividade, né, a gente vai ver isso, maior vai ser a resistência à passagem da corrente elétrica. Ela é diretamente proporcional. Então, quanto maior aqui, por exemplo, a gente sabe, olhando aqui, que a prata, né, o material feito de prata e o material feito de cobre, né, o material feito de cobre tem menos resistência que a prata. A mesma coisa o cobre em relação ao chumbo. Né? Aliás, daqui, né, o cobre é o que tem a menor resistência. Né? Então a gente consegue aí entender por que o cobre ele é utilizado, né? Tão utilizado aí nas instalações.
não só por ter a menor resistência, mas também porque o cobre ele tem a melhor relação custo-benefício, ou seja, a resistência que ele provoca, né? Porque se você quer um cabo, você não quer um cabo com muita resistência, né? Quanto menor a resistência, melhor, porque ali representa a perda ao seu sinal ou aquilo que você está transmitindo, né? Então você não quer, né, muita resistência, mas o cobre também ele tem um preço que, embora seja alto, né, e cada vez mais alto, mas o cobre, ele, em relação aos outros, ele possui uma boa relação custo-benefício, por isso que a maior parte dos cabos aí, dos fios, eles são feitos de cobre. Mas aqui a gente já percebe que ele tem uma resistividade baixa, o que vai provocar, né, uma resistência menor se você comparar sobre as mesmas condições, só mudando o material. Pessoal, então tá aí, essa é a resistividade. Tá? A área da seção transversal, que a gente chama de bitola, né, é essa área aqui. Então você tem aqui um raio, né, você calcula aí a área baseada nesse raio, né, da sua seção transversal. A unidade aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aqui na hora de colocar na nossa fórmula, ela deve ser colocada em milímetros quadrados, porque justamente é uma unidade pequena aqui, né? Então a gente já coloca em milímetros quadrados. Então essa unidade aqui, aquilo que a gente pegar em área tem que estar em milímetros quadrados, né? Lembrando que o milho é 10 a menos 3, mas ele já vai ter que colocar, o que eu for colocar na minha fórmula tem que estar em milímetros quadrados. A gente sabe também, né, aqui nesse caso, que você pode ter aqui, ó, aqui eu estou representando um cabo com a bitola maior e aqui com uma bitola menor. Então, quanto menor a bitola, maior vai ser a resistência. Então, quanto maior a bitola, quanto menor a bitola, maior a resistência. Então, quanto maior a bitola, menor vai ser a resistência. Então, aqui ó, com uma bitola grande, 2 ohms, diminuir a bitola, né, vai ser maior que 2 ohms. Isso porque a gente sabe que se você tem uma bitola muito pequena, né, você acaba aumentando a resistência porque você aumenta o choque entre os átomos, né? Então, um tamanho menor, você tem um choque maior entre esses átomos, né, que é o que justamente provoca o efeito Joule, né? Então, nesse caso, a gente vai ter ali uma condição de bitola menor, resistência maior. Mas aí fica difícil, né, a gente pegar e guardar, né? Diminuiu a bitola, aumentou a resistência. Aumentou a resistividade, aumentou a resistência. Aumentou o tamanho, aumentou a resistência. Como que a gente pode, né, relacionar tudo isso, né, de uma forma só? Nós vamos ver, né? Então aqui, só fechando a área de seção transversal, quanto menor a área, maior a sua resistência à passagem da corrente elétrica. Então, pessoal, vamos tratar justamente a segunda lei de Ohm, né? Que a segunda lei de Ohm é que ela vai contemplar esses 3 itens, né? Se são 3 itens que interferem na nossa resistência, então vamos pegar esses 3 itens e trabalhar com eles através da nossa segunda lei de Ohm. E o que diz então, né, a nossa segunda lei de Ohm? Ela diz o seguinte, o George Simon Ohm, né, que estabeleceu a segunda lei de Ohm, que vai dizer o seguinte, que a resistência elétrica de um condutor ela é diretamente proporcional ao produto da resistividade específica pelo seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de seção transversal. Então, quando eu digo que ela é diretamente proporcional, eu estou multiplicando. Inclusive porque é diretamente proporcional ao produto da resistividade pelo seu comprimento. E quando eu falo que é inversamente proporcional, eu estou dividindo. Então, pegando aqui esse postulado do George Simon, vamos transformar isso numa fórmula, né? Fica mais fácil da gente entender. Então, colocando essa definição aí numa fórmula que fica mais prático, eu vou dizer o seguinte, olha, que a minha resistência, né, ela é igual ao meu ρ, que é a minha resistividade, vezes o comprimento do meu cabo, dividido pela área de seção transversal. Ficou mais fácil, né? Então, lembrando, né, que essa resistência é dada em ohms, né, mesmo da aula passada, estamos falando de resistência, só que do condutor é algo específico. Esse L é o comprimento do condutor, tem que estar em metros.
Esse Rho é a resistividade elétrica, né? Tem que estar em ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. E esse S, né, tem que estar em milímetro quadrado. Tá? Então a gente tem que obedecer às unidades aí para trabalhar com elas. Então, pessoal, daqui a gente vê, né, a resistência elétrica de um condutor é inversamente proporcional à sua área de seção transversal, inversamente, né, e a resistência elétrica ela é proporcional ao comprimento, né, do condutor. Então a gente consegue estabelecer aí as regras, né, que nós temos, e aí a nossa fórmula ela vai respeitar justamente isso, né? Então tá aí, pessoal, nossa segunda lei de Ohm, né? Vamos fazer aí vamos analisar aí alguns casos, né, aplicando então essa segunda lei de Ohm. Então vou pegar aqui um exemplo para que nós façamos então um cálculo, né, de resistência. Então vamos pensar no seguinte, olha, vamos determinar a resistência elétrica de um condutor, né, de níquel na temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que a sua seção transversal, né, ela é de 3,5 milímetros quadrados e o seu comprimento era de 100 metros. Tá? Então vamos fazer esse exemplo 1. Então primeiro, pessoal, né, qual que é a fórmula que eu vou usar? Quero achar resistência. Então é essa fórmula, né? Acabamos de ver a fórmula da segunda lei de Ohm. Então vai ser Rho vezes o L, né, o tamanho do meu comprimento, dividido pela minha seção, né, sendo que esse tem que estar em ohms vezes milímetro quadrado por metro. Esse aqui tem que estar em metros, né? Meu comprimento tem que estar em metros e minha seção tem que estar em milímetros quadrados. Então vamos lá. Primeiro aqui, né, a gente tem que verificar o quê? Do que é esse material, né? Esse material ele é de níquel. Então se ele é de níquel, então eu vou olhar aqui na minha tabela. A resistividade dele é 0,0780. Então, vou atribuir os valores. Ó. No lugar do Rho, eu coloquei 0,0780. No lugar do L, 100 metros. Então, coloquei aqui 100. E no lugar da seção transversal, eu coloquei 3,5. Então, coloquei aqui, está em milímetros quadrados. Coloquei aqui. E aí, pessoal, é só fazer a conta, né? 0,0780 vezes 100. Isso dá 7,8. Aqui tenho 3,5, faço 7,8 por 3,5. Isso ficou igual a 2,228 ohms. Aqui estou usando 3 casas depois da vírgula. Tá? Então essa é a minha resistência. A resistência desse cabo, tá? desse tamanho aqui, desses 100 metros. Porque a gente viu que o tamanho do cabo, né, acaba interferindo na minha fórmula. Tá? Então, pessoal, bem simples, tá? Bem simples novamente aqui, só substituir. A gente consegue complicar um pouquinho esses exemplos? Sim, nós conseguimos. Vamos fazer mais um caso. Olha, esse exemplo 2. Então aqui, olha, eu quero determinar a resistência elétrica de um condutor de cobre na temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que a sua seção transversal é de 2,5 milímetros quadrados e seu comprimento era de 2 quilômetros, né, 2 km. Bom, aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro a fórmula, né, R é igual a Rho vezes L, né, ou seja, a resistitividade vezes o comprimento, dividido pelo S, né, que é a área da seção transversal. Então aqui, pessoal, vou consultar a tabela, né, para saber qual vai ser o meu tamanho, né? Então aqui na tabela eu vou ter aqui eu sei que esse cabo, esse fio ele é de cobre, né? Então se ele é de cobre, a minha resistividade aqui ela vai ser
de 0,0173. Né? Então, se eu tenho uma resistividade de 0,0173, essa é a minha resistividade. Então, eu vou agora calcular, vou converter, né? Preciso converter, porque aqui, olha, o tamanho do meu cabo é de 2 vezes 10, é de 2 quilômetros, né? Eu tenho que transformar esse quilo, né, para colocar na minha calculadora. Mas quem que é o quilo? Né? O quilo não é 10 à terceira? Então, na verdade, no lugar do meu quilo, 2 quilômetros, né, eu não vou colocar 2, porque esse quilo está trazendo com ele o 10 à terceira. Né? Então, aqui, eu vou, na hora de atribuir os valores, vai ficar o quê? O 0,0173 da minha resistividade, né, que é cobre, vezes, aí meu comprimento não é 2, é 2 kg, e o quilo é 10 à terceira, então eu vou colocar vezes 2 elevado à terceira, dividido por 2,5, tá? Então eu vou fazer esse cálculo, tá? Para fazer esse cálculo, eu vou usar aqui o meu hipercalc, tá? Já está configurado ali para engenharia, né? Já está configurado aqui para engenharia. Então eu vou utilizar ela, tá aqui. Eu vou fazer o quê? 0,0173 vezes, né, 2 elevado à terceira. Né? Lembra? 2 exp à terceira. 2 vezes 10 à terceira. Né? Vou fazer isso, vou colocar aqui um igual para ter uma parcial e vou dividir, né, por 2,5. Por 2,5. Isso aqui ficou igual ao quê? 13,84 vezes 10 elevado a zero, ou seja, eu posso desconsiderar esse 10 elevado a zero porque ele não é ninguém. Então aqui 0,0173 vezes 2 vezes 10 à terceira dividido por 2,5, quando aparece o resultado vezes 10 elevado a zero, eu posso só pegar o número inteiro. Tá? Aliás, eu não vou ter ninguém para trocar por 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é igual a 1. Então ficou o quê? 13,84, né? Que é o 34,6, né? Que a gente acabou de ver, dividido por 2,5, né? Que é a parte de cima. Né? Então aqui a parte de cima ficou 34,6, a parte de baixo 2,5, então deu 13,84 ohms. Então esse é o resultado aqui desse nosso exemplo 2. Bom, no nosso exemplo 3, né, eu tenho agora a resistência elétrica de um condutor de alumínio na temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que a sua seção é de 1,5 milímetros quadrados e seu comprimento era de 150 quilômetros. Então, também, né, eu vou pegar minha fórmula e vou consultar minha tabela. Então, na minha fórmula, R é igual a minha resistividade vezes o meu comprimento, né, que é 150 quilômetros, depois eu vou ter que converter, dividido pela minha seção transversal, né? Então aqui, olha, vamos primeiro pegar aqui o alumínio, né? Então eu tenho aqui o alumínio, ó. O alumínio tem uma resistividade de 0,0278. Então nesse caso aqui, olha, vou agora converter o meu comprimento, né? 150 quilometros, né? Então esse 150 quilo é 150 vezes 10 à terceira, né? Então vou ter que usar o 150 vezes 10 à terceira. Então eu vou atribuir os valores, fica 0,0278, né, que veio aqui da tabela, que é a minha resistividade, vezes 150 vezes 10 à terceira. Né? Então eu vou pegar aqui a minha calculadora e vou fazer, nesse caso, 0,0278, né, vezes 150, ó, 150 vezes 10 à terceira, lembra? 150 exp à terceira, ó, ficou 150 vezes 10 à terceira. Vou apertar igual, né, para ficar com a parte de cima, 4,17 vezes 10 à terceira, né? 4,17 vezes 10 à terceira, ou 4.170, né?
mais 4,17 vezes 10 à terceira. Dividido por 1,5. Então eu vou pegar agora e vou dividir esse 4,17 vezes 10 à terceira. Eu vou dividir por 1,5. Então, dividido por 1,5. Isso vai dar 2,78 vezes 10 à terceira. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque deu 2,78 vezes 10 à terceira. Só que isso não é a resposta, né, que se dê. Ele já apontou, a calculadora já deixou para mim como 10 à terceira, que é para eu trocar o quê? Para eu trocar esse 10 à terceira pelo quilo. Então, na hora de dar a resposta, eu vou falar que é 2,78, eu troco 10 à terceira pelo quilo. Então, 2,78 quilo-ohms. Tá? E consigo, então, resolver aí esse meu exemplo 3. Tá? Então, primeiro, a primeira dificuldade é transformar esse 150K em 150 vezes 10 à terceira. Faço a conta. E aí eu vou pegar, então, o meu 4,17 sobre 1,5 deu 2,78 vezes 10 à terceira e eu troquei o 10 à terceira pelo quilo para dar a resposta em quilo-ohms, tá? Porque não faz sentido falar que é 2,78 vezes 10 à terceira ohms. Né? Se você for comprar um resistor, você vai comprar um resistor de 2,78 quilo-ohms e não de 2,78 vezes 10 à terceira. Tá? Então esse é o nosso exemplo 3. Bom, vamos agora fazer um exercício, tá? Para você praticar. Então aqui nós temos para você determinar a resistência elétrica de um condutor de ferro na temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que a sua seção transversal é de 3 milímetros quadrados. Tá? E o seu comprimento era de 300 metros. Tá? Então você vai considerar aqui essa tabela, né? Você vai pausar o vídeo agora, né? Vai tentar fazer esse exercício, tá? E achar então qual é a resistência elétrica desse condutor de ferro de seção de 3 milímetros quadrados e comprimento de 300 metros. Pausa o vídeo e na sequência eu venho com a resposta. Muito bem, espero que você tenha pausado o seu vídeo, feito aí esse exercício, então vamos à correção dele. Então, nesse exercício eu pedia para você determinar a resistência elétrica de um condutor de ferro na temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que a sua seção é de 3 milímetros quadrados e o seu comprimento era de 300 metros. Então aqui na fórmula vamos usar a resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Vamos pegar aqui a resistividade, como é ferro, nós temos então uma resistividade de 0,1221, e aí a gente substitui e atribui os valores na fórmula. Então fica ali, no lugar da resistividade, 0,1221, vezes 300, e dividido por 3. Aqui eu posso fazer simples na calculadora, 0,1221 vezes 300, isso dá 36,63, dividido por 3, isso vai dar 12,21. Então, a resistência aí desse condutor de 300 metros, com seção transversal, com bitola de 3 metros quadrados, sobre uma temperatura de 20 graus Celsius, sendo um condutor de ferro, vai ter uma resistência de 12,21 ohms. Então, pessoal, tá aí, esse foi a nossa correção, tá? E aí, pessoal, a gente sempre considera a uma temperatura de 20 graus, uma temperatura sempre de 20 graus. A temperatura ela interfere na resistividade. Então, a temperatura do condutor ela vai impactar diretamente no seu valor de resistência, porque ele altera a resistividade do material. Então, isso está ligado ao coeficiente de temperatura do material. Então, na maior parte dos materiais, o aumento da temperatura
significa uma maior resistência elétrica. Então você aumenta a temperatura, aumenta a resistência também, porque a resistividade acaba aumentando, né? Então isso acontece porque quando você aumenta a temperatura, você também aumenta a agitação ali das partículas que constituem o material. E aí dessa forma você também aumenta as colisões que existem ali entre as partículas e os elétrons que estão livres ali no interior do condutor. Então dessa forma aí você tem a influência da temperatura aumentando a resistência. Então você tem uma maior dificuldade aí nesse movimento dos elétrons. Então tá aí, pessoal, falamos aí na aula de hoje sobre a parte de resistência dos condutores. Falamos sobre a segunda lei de Ohm, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, tá? Volta esse vídeo, tá? Estou à sua disposição também para tirar dúvidas. Eu quero deixar para você um exercício para validação da sua presença. Nesse exercício nós calculamos a resistência de um determinado condutor, tá? Se tiver dúvida, estou à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!